eu sei que esse momento de falar de dinheiro é uma coisa que pega pra gente. Literalmente, a gente não foi programado para falar abertamente sobre dinheiro. E é uma coisa que a gente precisa mudar a partir do momento que eu me transformo numa costureira empreendedora. E aí, quando eu falo cobrar, isso traz um peso, não traz? Você está sentindo esse peso aqui? Você sente esse peso na hora de falar com a cliente sobre pagamento, principalmente quando a cliente atrasou um pagamento? Vou contar uma história. Essa história, ela me inspirou a fazer essa live de hoje, que foi até de uma aluna minha, e aí eu lembrei que do tanto que eu já passei isso. Eu e ela, a gente ficou conversando no WhatsApp essa semana, achando o tanto que é interessante, como isso é real, que acontece para todo mundo. O que aconteceu? Cliente, ela fechou o contrato bonitinho, pagou a entrada bonitinho da forma que tem que ser feito. E aí, ela tinha combinado que os outros pagamentos ia ficar dividido em duas vezes. Ela cobrou a entrada e o resto do pagamento ela dividiu em duas vezes. E ficou combinado todo dia primeiro ela fazer esse pagamento. Então, chegou dia 1º de maio, ela era a data de cobrar, né? Era a data da cliente pagar. Chegou 1º de maio, ela não pagou. E aí, a minha aluna ficou assim, né? Com o pé atrás, mas ok, era feriado, tudo bem, não tem importância, vamos ver. Então, provavelmente paga amanhã. Dia 2, não pagou, não falou nada, não pagou. E a minha aluna também continuou não falando nada. Tá ali aguardando. Aí chegou dia 4. Ou seja, já 4 dias de atraso e a cliente nada. Não falou nada, nada, nada. E aí ela veio falar comigo. Bruna, como é que eu faço como é que eu cobro? Eu tô nossa, já tenho assim desde o dia 1º que eu tô me segurando para falar com ela porque eu não sei como falar. E eu tô esperando, não tô falando nada, que eu não quero criar atrito e não sei o quê. E aí eu fui investigar a história. Ela falou, era para ela pagar no dia 1º, hoje é dia 4, será que eu espero? Sabe o que é? A gente fica tentando evitar esse tipo de conversa, acreditando que esse tipo de conversa é ruim e é negativo e traz algo, não traz algo positivo para o nosso negócio. E ao contrário, vou te explicar. Enfim, deixa eu terminar a história. Aí tá, ela foi e eu falei para ela, Marli, cobra, porque. Bom dia, Ana. Porque cobra, sabe por quê? Porque se já foi combinado dia 1º, é porque tá combinado dia 1º. E muitas vezes ela foi esquecer. E você tá aí nessa sofrência toda de falar como que eu falo, o que eu falo, e ela às vezes só esqueceu. E assim, eu entendo, quando acontece isso, a primeira coisa que a gente pensa é que a cliente tá enrolando a gente, não é? E é uma coisa que é engraçada, porque a maioria das vezes não é. A maioria das vezes não é. E para você ver, essa minha aluna, ela ficou tão assim, ai, eu acho que eu vou deixar para semana que vem, porque aí ela tem um prazo e tal. Ela, sabe quando você vai criando na cabeça manobras para atrasar um pouco essa conversa, atrasar um pouco dela falar, né, sobre, você tem que pagar e tal. E eu falei, não vejo por quê. Porque você já comprou, a data já era dia 1º. Então você já esperou 4 dias. Você já tem um prazo de 4 dias. E ela até riu, falou, tá bom, né? É verdade. E aí falou com a cliente. Quando falou com a cliente, dito e feito, a cliente tinha esquecido. Ela tinha feito uma cirurgia, tinha esquecido, e eu ensinei para ela a maneira de falar, porque tem a maneira certa, vou te ensinar aqui também. Ensinei a maneira certa de falar e falei, fala assim que você vai ver, não vai ser uma grande coisa, igual você está pensando na sua cabeça. E aí eu fui e ensinei para ela, ela falou exatamente igual, e aí a cliente agradeceu ela. Falou que ela tinha feito uma cirurgia e que esqueceu completamente e agradeceu.
E o que eu chego nessa conclusão? Isso aqui já aconteceu demais comigo. Demais. Não só na hora de cobrar, sabia? Mas também, até na hora de passar o preço. Aquela agonia, sabe? De você ficar falando, ai, cliente vai achar caro. Aí você até procrastina passar o preço, porque você já imagina que vai ser rejeitada, que ela vai falar que tá caro. E aí você vai ter que lidar com essa situação de explicar para ela por que do valor. E aí você não quer passar por isso. Você sente isso do lado daí? E aí eu lembrei que eu senti muito isso. E que é uma coisa comum. Não vou falar que é normal, não. Eu acho que eu já expliquei aqui e deixar bem visual para você a diferença de comum para o normal. Então, é comum a gente pensar assim e a gente passar por isso. Dentro da nossa cabeça, ter um monte de lutas internas para a gente simplesmente fazer um ato tão simples, né? Que é cobrar a cliente. Bom, eu fiz meu serviço, tá combinado, eu vou cobrar ela. É o seu trabalho. Você está trabalhando. É o seu, não é passatempo. É um trabalho. E receber é um direito seu, já que você realizou um trabalho, prestou um serviço. Você precisa ser remunerada por isso, e isso já é previamente combinado.